Paz do Senhor, irmãos, vamos dar início ao nosso discipulado do dia de hoje, o Manual de Discipulado. Estamos no capítulo 7 e vamos hoje falar sobre a Trindade. Nas últimas semanas nós estivemos a falar sobre Deus, depois iniciámos com o tema da pessoa de Jesus Cristo e depois a semana passada falámos sobre a pessoa do Espírito Santo. E então agora vamos completar esse tema, ou esses três assuntos, falando sobre a Trindade que é então a união ou a explicação de Deus sendo três pessoas, mas ao mesmo tempo um único Deus. E isso é muito importante porque há certas religiões, que se chamam também evangélicas, que não aceitam a Trindade e contradizem aquilo que a palavra nos ensina. E então é muito importante nós falarmos sobre isso, mas antes disso vamos orar. E eu vou pedir à irmã Morena para abrir com uma oração o nosso estudo. Alabado y exaltado sea tu, glorificado sea tu, Señor. Te damos la gracia, Padre, aleluya, por tu amor, por tu maravilla, Señor Jesús. Te damos la gracia, Padre, por poder estar aquí en tu casa una vez más, Señor, por podernos congregar en tu casa, Padre, por poder nosotros tener la puerta abierta. Gracias, Señor Jesús, Padre. Gracias por esta enseñanza, Padre. Que esta enseñanza, Padre, aleluya, sea semilla que caiga en buena tierra, Señor. Sea semilla, Señor, en el cual, Padre, aleluya, de fruto y 100%, Padre. Te damos la gracia por la vida del Padre, Señor. Sigue bendiciendo su vida, sigue dirigiendo su camino, Señor. Sea tú el centro de su vida, Padre. Sea tú derramando bendición y sabiduría cada día más sobre él, Padre. Te damos la gracia poderosa y maravilloso, Dios. Tómalo, Señor, en tus manos. Tanto a él, Señor, que vas a traer, Señor, esa enseñanza, como nosotros, Padre, que vamos a recibirla, Padre. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos la gracia. Amém. Amém. Muitas graças, irmã Morena. Então, como já tínhamos dito, estamos no capítulo 7, nos nossos livros, sobre a Trindade. O primeiro ponto fala sobre a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade é uma das mais importantes da fé cristã e que, de facto, distingue o cristianismo das demais religiões do mundo. A fé cristã sem igual ao afirmar que Deus é um, mas, ao mesmo tempo, há três pessoas que são Deus. Né? Nós somos, nesse aspecto, somos únicos, porque se formos ver as outras religiões, eles creem sempre em vários deuses, ou então creem em um só Deus que não tem várias pessoas, como é no islamismo. Né? Por isso nós somos especiais nesse aspecto. E se nós formos ver, a maioria das religiões tem mais do que um Deus, e nós cremos só em um Deus, que quer dizer que nós somos uma igreja monoteísta, e as outras igrejas são politeístas, ok? Já ouviram talvez esse termo quando se fala dos casamentos, monogamia, que é o que nós praticamos, e a poligamia quando há mais do que um esposo ou uma esposa, né? Que também nós não praticamos isso. Mas então nós cremos em um único Deus, né? Mas cremos que esse Deus se apresenta de três pessoas, né? Que nós sabemos que é Deus Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. E a Bíblia fala sobre várias cenas, e uma daquelas que mais nos dá a prova que Deus de verdade tem essas três pessoas é no momento em que Jesus Cristo é batizado e em que Deus Pai fala do céu, dizendo que este é o meu filho, que eu muito amo, né? E envia uma pomba, que é o Espírito Santo, derramando-se sobre ele no início do ministério de Jesus. Então nós vemos que as três pessoas estavam a agir ao mesmo tempo, sendo um só Deus, porque se Deus mesmo diz que ele é só um, não podemos dizer que ele é três, né? E é esse também é importante nós percebemos isso, que nós não cremos em três deuses. Nós cremos em um Deus que se apresenta de três formas distintas, não? Amém? Esta doutrina bíblica ensina que Deus existe como três pessoas, sendo, porém, um só Deus, e que todos os atributos de Deus valem para as três pessoas, pois cada uma delas é plenamente Deus. Com ela aprendemos que, em si mesmo, no seu próprio ser, Deus, sendo um, existe nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essa parte é importante. Aquilo que o Pai faz, o Filho também pode fazer e o Espírito Santo também pode fazer. Eles têm os mesmos atributos, como nós já viemos a falar nas lições
passadas. Não quer dizer que o filho não pode fazer coisas que o pai só pode fazer, porque isso queria dizer que o filho não é pai. E agora alguns podem perguntar, mas como é que Jesus, quando esteve no mundo, diz que tinha que pedir ao pai e tinha que fazer aquilo que o pai lhe pede? Porque Jesus, quando esteve no mundo, também era humano. E ele ensinou-nos que nós somos dependentes do pai. E ele nos demonstrou, mesmo sendo Deus, ele podia fazer tudo sem ter que dizer uma única vez a palavra pai. Mas ele queria nos ensinar a nós, que não somos Deus, que dependemos da comunicação com o pai, que nós precisamos de falar com o pai. Amém? E disse que ia enviar o Consolador. Portanto, ia pedir ao pai que o enviasse e depois mais tarde disse que o ia enviar. Né? E então nós percebemos aí que de verdade as três pessoas agem em comunhão, mas têm os mesmos atributos. Eles têm acesso ao mesmo poder, os três. Não é um mais Deus ou menos Deus do que o outro. Assim podemos resumir a doutrina da Trindade dizendo que Deus existe eternamente como três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, sendo cada pessoa plenamente Deus e existe só um Deus. Amém? Ok, então esse é o primeiro ponto. O segundo fala então sobre a doutrina. A doutrina da Trindade revela-se progressivamente nas Escrituras, que isso quer dizer que na Bíblia a Trindade é demonstrada passo a passo. Ok? Nós não vamos ser logo confrontados em Gênesis 1 sobre a Trindade, mesmo se já em Gênesis se fala da Trindade, não é? Porque se nós formos ler bem a Bíblia e compreendemos bem as palavras que são usadas, sim, o texto fala sempre no plural. Quer dizer que nunca, quando Deus se refere a si mesmo, ele não escreve Deus Pai disse que haja. E se formos ao Novo Testamento ainda vamos perceber melhor. Que então aí em João diz que o Verbo estava com Deus desde o princípio e o Verbo era Deus, não é? E o Verbo é Jesus, não é? Neste caso. E então aí percebemos essa conexão, mas vamos chegar lá. Às vezes pensa-se que a doutrina da Trindade se encontra somente no Novo Testamento e não no Antigo. Se Deus existe eternamente em três pessoas, seria surpreendente não encontrar indicações disso no Antigo Testamento. Assim está escrito: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. E para não estarmos a dizer que isto aqui é algo que está escrito no livro, vamos abrir as nossas Bíblias e vamos ler Gênesis 1, 26. E quem tiver pode ler em voz alta para verem mesmo que isso está escrito na Bíblia. Não é só algo que escreveram aqui no livro para nos enganar. Não? Gênesis 1, 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, todo réptil que se move sobre a terra. Amém? Amém. Ok, então nós vemos aí, façamos o homem à nossa imagem, e se formos ler o 27, se continuarmos, e criou Deus o homem à sua imagem. Então, dizer Deus ou dizer façamos, ao falar da Trindade, nós estamos a dizer que é a mesma coisa. Falar das três pessoas ou falar de um só Deus é a mesma coisa. E a Bíblia intercambia aí no uso desses termos, não é? O que significa o verbo façamos e o pronome nossa, ambos na primeira pessoa do plural? A melhor explicação é que já nos primeiros capítulos desse livro da Bíblia temos uma indicação da pluralidade da pessoa do nosso próprio Deus. No próprio Deus. O mesmo se pode dizer acerca do que está escrito noutros trechos do Antigo Testamento. Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, como está em Gênesis 3, 22. Vinde, descansamos e desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Em Gênesis 11, 7, isso foi no momento em que o povo estava a construir a Torre de Babel, e então Deus veio confundir a humanidade para terminar com esse projeto. Não é? E a quem enviarei e quem há de ir por nós? Em Isaías 6, 8. Não é? Então temos aí vários textos. E se Deus mesmo diz na sua profecia quem há de ir por nós, por que é que ele havia de usar o plural se ele fosse só uma pessoa? É porque ele então, Deus sabendo
que são mais do que uma pessoa, ele usou o termo nós, né? E deu essa palavra ao profeta Isaías, no capítulo 6, versículo 8. Vamos abrir Isaías 6:8, que assim podemos conferir isso. Isaías 6:8, e talvez um dos irmãos que ainda não leu pode ler. O Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? A quem enviarei e quem há de ir por nós, né? Ok, então vemos aí o termo no plural. Além disso, em determinadas passagens, uma pessoa é chamada Deus ou Senhor e distinguida de outra pessoa, também chamada Deus, como por exemplo no livro dos Salmos. O teu trono, ó Deus, perdurará para todo sempre. Tu amas a justiça e odeias a iniquidade. Portanto, Deus, o teu Deus, te estabeleceu acima de teus companheiros e ungindo-te com óleo de alegria. No Novo Testamento, o autor do livro de Hebreus cita essa passagem e aplica a Cristo. Vamos a Hebreus 1:8. Hebreus 1:8. Se tienes, Morena, puedes leer. Hebreo 1:8. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, centro de equidad es el centro de tu reino. Amém? Mas de tu Hijo, diz, né? Mas do teu Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, centro de equidade é o centro do teu reino. Então nós vemos aqui o escritor dos Hebreus então aceitar esse texto e associar a Jesus. E se nós sabemos que a Bíblia é autêntica, né? Como nós já estávamos a falar nas lições passadas, então nós percebemos que isto não foi um erro, não foi uma interpretação alguma, mas é sim Deus que indicou então aquilo que estava escrito no Antigo Testamento, que falava de mim, se refere também ao meu filho, que também é Deus, né? O meu filho sendo Deus, né? Do mesmo modo, Davi diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Disse o Senhor ao meu Senhor. É interessante, né? Se nós formos ver, mais um texto no Antigo Testamento, em Salmo 110:1, que então diz: se Deus estava a falar com Deus, né? Disse o Senhor ao Senhor, senta-te à minha direita até que tenha os inimigos debaixo dos seus pés. O que é que isso quer dizer? Era Deus Pai a dizer a Deus Filho: fica ao meu lado até que eu te mando a terra para os inimigos serem derrotados. Que foi então a vitória que nós vamos celebrar neste fim de semana, a vitória de Jesus na cruz sobre o diabo. Amém? Então assim Jesus ficou à direita do Pai até que chegou o momento de ele ter que agir aqui na terra. Jesus consagra o entendimento que Davi se refere a duas pessoas distintas como Senhor, como está em Mateus 22, 41 até 46. Mas quem é o Senhor de Davi, senão o próprio Deus? E quem poderia dizer a Deus: assenta-te à minha direita? Exceto alguém que também seja plenamente Deus, não? Então aqui percebemos que no Salmo de Davi a citação que Davi diz, né? Porque é algo que Deus lhe deve ter dito, não é a falar do Davi senta-te ao meu lado, ou não é rei Saul, ou algum tipo de rei senta-te ao meu lado. Deus não estava-se a referir a uma pessoa da terra, Deus estava-se a referir a Jesus. Porque é que Deus ia falar para alguém se sentar ao seu lado, não é? Deus só tem espaço ao lado dele quem é plenamente santo e quem é plenamente Deus. Que neste caso foi Jesus, e é Jesus, né? Até o tempo de hoje. Não?
Existem muitos outros textos que apresentam a mesma verdade, designadamente os de Isaías 48:16 e 63:10, Malaquias 3:1-2, Oséias 1:7, Provérbios 8:22-31. E há outros textos que nos falam da figura do anjo do Senhor. Amém? Que também, então, é uma referência a Deus, ou neste caso a Jesus, a Deus Pai ou ao Deus Espírito Santo. Não é? Vamos ler os textos que estão aqui citados. Eu vou pedir ao irmão Alberto para abrir Isaías 48:16, a irmã Benilde para abrir Isaías 63:10 e a irmã Morena para abrir Malaquias 3:1-2. Isaías 48:16, irmão Alberto, a irmã Benilde 63:10 e a irmã Morena, Malaquias 3:1-10. 1-2, desculpa. Irmão Alberto, Isaías 48:16. Desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. E agora o Senhor Jeová me enviou o seu Espírito. Amém. Amém? Ok. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez, e agora o Senhor Jeová me enviou o seu Espírito. Então, Deus enviou o Espírito Santo para sobre Isaías. Né? Então, vemos aí mais uma vez as duas pessoas. Não é? Irmã Benilde, Isaías 63:10. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, ele mesmo pelejou contra eles. Amém. Ok? E considerar o seu Espírito, pelo que ele se tornou em inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Ok? Eles enfureceram o Espírito de Deus, o Espírito Santo, e então Deus se levantou contra eles, Deus Pai, contra o povo. Não é? Então vemos aí também as duas pessoas. Não? Malaquias 3:1-2. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá su victimante a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí, viene ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pies cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Como jabón de lavadores. Sim. Graças, então, eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho. Né? Então aí fala de Jesus Cristo. Né? No Antigo Testamento, Deus Pai é revelar que Jesus Cristo virá para preparar o caminho, e até podemos interpretar no segundo versículo, quando fala do fogo, como nós aprendemos a semana passada, o fogo que se refere muitas das vezes na Bíblia ao Espírito Santo. Então aí estamos a falar das três pessoas, Deus Pai a revelar que Jesus ia preparar o caminho e que viria o fogo para queimar e para limpar, assim como o sabão das lavadeiras, não é? Ou dos lavadeiros. É interessante como então o Antigo Testamento também se refere às três pessoas. Vamos a Oséias 1:7. Oséias 1:7. Quem tiver pode ler. Compadecerei e o salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Amém? Amém. Ok, então, e o salvarei pelo Senhor, seu Deus, ok? Mais uma vez, uma referência ao Senhor como Jesus e seu Deus como Deus Pai. E, se nós formos perceber o contexto, né? Quem é que veio à Terra e não veio para lutar?
foi Jesus Cristo. Ele, a única luta que teve foi uma luta espiritual. Ele não veio para lutar com espada, nem para fazer guerras, nem para lutar com cavalos, nem por cavaleiros. Ele não precisou de uma força armada. O que ele precisou foi de gente que estavam dispostos a ouvir e a transformar as suas vidas através da mensagem que Jesus trouxe. Amém? Então vemos aí mais uma referência da Trindade no Antigo Testamento. E vamos a Provérbios 8, 22 até 31. Provérbios 8, 22 até 31. Podes ler. O Senhor me possui no princípio dos seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo para que as águas não traspassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era seu aluno e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável, achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Amém. Amém? Obrigado. Então nós vemos aí que o autor deste provérbio estava a falar sobre a sabedoria. E é interessante que a sabedoria, estando presente, não estava sozinha, estava lá no céu também, né? E nós podemos associar essa sabedoria que é dada de Deus, tanto ao Espírito Santo como a Jesus, né? E nós fomos ver nesta criação, nós sabemos que, através daquilo que nós vamos já ler no Novo Testamento, que Jesus estava presente na criação, não? Então nós vemos aí, mais uma vez, que, de verdade, as três pessoas estavam a ser representadas em um só Deus e continua a ser até o tempo de hoje, mas não é algo que inventamos, nem é algo que só vem no Novo Testamento, é algo que já está, então, firmado no Antigo Testamento. Amém? Vamos ao segundo subtópico, que fala então sobre revela-se no Novo Testamento. Na ocasião do batismo de Jesus, o texto bíblico diz: eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado em que me comprazo. Está em Mateus 3, 16 até 17. E é neste ponto que nós então vemos as três pessoas agindo e aparecendo ao mesmo tempo, não é? Vemos então Deus Pai, que fala com Jesus que estava a ser batizado, perante todo o povo, e o Espírito Santo que estava a descer como pomba, a preparar a Deus Filho para o ministério aqui na Terra. Não é? Então nós vemos duas coisas importantes. Primeiro, as três pessoas estavam aí, vemos a importância do Espírito Santo agir nas nossas vidas, não é? Porque até mesmo Jesus, sendo Deus, foi preparado aqui na Terra humanamente e foi acompanhado pelo Espírito Santo, não é? Então nós vemos a importância e vemos a importância do bom testemunho que Deus Pai revelou a todo mundo, que de verdade está ali o seu Filho, que Ele ama e de qual Ele se compraz, de qual Ele tem grande alegria de o ver nesse caminho. E é essa mesma alegria que Deus também tem se nós nos firmarmos e continuarmos no seu caminho. Claro que não somos Deus, mas devemos agradar a Deus, não é? Isso é algo importante. Não é? Então, mas aqui nesta cena nós vemos então as três pessoas de Deus agindo juntamente. Aqui, ao mesmo tempo, temos os três membros da Trindade realizando três ações distintas. Deus Pai fala dos céus, Deus Filho é batizado e depois ouve a voz de Deus Pai vindo do céu, e o Espírito Santo desce do céu para pousar sobre Jesus e dar-lhe poder
para o seu ministério, no fim do qual Jesus diz aos seus discípulos que eles devem ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E que está em Mateus 28, 19. E se Jesus diz isso, e não diz batizar em nome de Deus, ele podia dizer isso, mas ele deixou esta fórmula para nós percebermos que de verdade são importantes as três pessoas que são apresentadas por Deus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, que são essenciais para a nossa vida como cristãos. Nós cremos que Deus Pai é aquele Deus que criou tudo e que está cuidando de nós. Nós cremos que Deus Filho foi aquele que se sacrificou e continua sendo advogado para connosco. Então cada um tem a sua função. E o Espírito Santo, que é o nosso conselheiro, é aquele que nos acompanha e que nos dirige no nosso dia a dia. Na nossa maior intimidade, podemos dizer que temos com Deus Filho, com Deus Espírito Santo, né? Porque Ele é aquele que quer habitar em nós. Mas mesmo assim, não, nós podemos intercambiar essas funções, porque nós nunca podemos dizer que o Espírito Santo não tem o mesmo poder que tem Deus Pai. Isso é uma mentira, não é? E nós vamos no fim ver um diagrama que nós vamos perceber isso ainda melhor. Quando nos damos conta de que os autores do Novo Testamento geralmente usam o nome Deus, que é Theos, para se referir a Deus Pai, e o nome Senhor, que é Kyrios, para se referir a Deus Filho, fica claro que há outro termo trinitário em 1 Coríntios 12, 4-6. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. E mais uma vez neste texto, nós vemos que as três pessoas de Deus sendo aqui citadas, mas elas as três têm a mesma função, têm o mesmo trabalho nas nossas vidas. E eles trabalham em tudo em nossas vidas. Amém? Esse termo existe também noutras partes do ensino apostólico. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. 1 Coríntios 13, 13, que assim então vocês também sabeis onde está a bênção apostólica, que nós damos no fim de cada culto. É algo que Deus inspirou Paulo a escrever e que aponta à vontade de Deus e aponta à trindade de Deus, não é? Amém? Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Amém? Então nós vemos que se de verdade o Espírito Santo habita em nós, Deus habita em nós. Se Jesus morreu na cruz, é Jesus, Deus, que se sacrificou por nós. E se temos um Pai no céu amoroso, é Deus que nos ama. Porque é igual se nós usarmos essas três palavras ou se usarmos a palavra Deus. Eles os três são Deus. E é importante nós percebermos isso, porque nós no final vamos falar sobre isso. Jesus não é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é Deus Pai. Porque eles são pessoas distintas. Eu não posso dizer que a irmã Benilde é a irmã Morena. Mas eu posso dizer que as duas são cristãs. Amém? Eu não posso dizer que o irmão Alberto é o mesmo como o irmão Emanuel. Mas eu posso dizer que os dois são cristãos. Os dois são homens. Os dois. Então, nós vemos que estas três pessoas são Deus, mas elas em si têm uma função distinta. Eles em si têm um trabalho distinto. Mas têm acesso à mesma divindade, têm acesso ao mesmo poder, sendo um só Deus. Não? É um bocadinho complicado, até percebemos, não é? Mas é muito importante nós percebermos isso. E pode ser, e é isso que vamos ouvir no final, pode ser que até nem faça muita lógica na nossa cabeça, mas nós funcionamos com lógica, mas Deus não funciona com lógica. Deus funciona de uma maneira que nós não podemos explicar. E aquilo que nós aqui vemos, de verdade, é somente aquilo que a Bíblia nos ensina. Não é algo que nós possamos perceber por completo. Só quando chegamos no céu é que nós vamos perceber isso por completo. Como é que Deus vai apresentar? Se vamos ver estas pessoas, se vamos ver só um Deus,
E como é que isso vai ser? Nós só chegando lá é que vamos perceber de verdade como é que Deus então funcionou, ou funciona, ou como se Deus vai apresentar, porque isso é maior do que aquilo que nós podemos compreender, não é? Para Deus, que Ele brilha de tal maneira que não é preciso lá mais luz, não é preciso sol, nem nada, porque a luz de Deus ilumina o céu completamente. Mas eu creio, como Jesus, Ele esteve aqui na terra e Ele foi em corpo e espírito ao céu, essa pessoa eu creio que nós sim vamos ver, que é para vermos as suas marcas também nas mãos e nos pés. Esse tema é interessante porque nós temos até mesmo, já falámos no mesmo grupo de louvor até sobre isso, não é? E é interessante porque temos alguns hinos e textos bíblicos que falam sobre a face de Deus. E vemos no Antigo Testamento como a lei proíbe, digamos assim, de pedir que se veja a face de Deus, né? Ou de olhar para a face de Deus, até porque não se deve fazer a imagem por causa disso mesmo, né? Para não ver a face de Deus. Mas as pessoas viram Jesus, sendo Deus. Então aqui se refere a Deus Pai. Por isso é que eu digo, quando nós chegamos ao céu, nós não vamos... Eu não sei como é que vai ser, eu não vou estar agora. Nem me vou atrever a dizer coisas, porque para isso eu tinha que morrer e estar lá. Mas quando eu morrer também já não vou vos dizer como é que é, né? Porque aí acho que é improvável que eu volte, né? Por isso, só podemos aprender aquilo que a palavra nos diz, né? E a verdade é que só Deus sabe como é que vai fazer tudo no fim do tempo, né? Amém? Porque está escrito que todos vão ver Jesus e vão se curvar diante dele e vão adorá-lo, prostrar-se e adorá-lo. Por isso, que é para sentirem porque é que não receberam em vida. Mesmo aqueles que vão ser condenados ao inferno, eles vão ver Jesus, eles vão se prostrar. Se não for o primeiro, vai ser no último julgamento. Sim, sim. Não, isso é quando for o julgamento dos mortos. Porque primeiro vai ser o julgamento dos salvos e depois do milénio vai ser o julgamento dos mortos, dos que estão condenados à vida eterna. Mas eles vão se curvar diante de Deus, de Jesus, eles vão se prostrar e ver que não aceitaram aquele que tinha o poder de nos dar a salvação. Por isso é que diz que todos o vão ver, todos o verão. Sim, mas aí nós ainda não chegamos ao final, porque vai acontecer muitas coisas que até lá não sabemos como é que, se depois vai ficar assim ou se não vai ficar assim, porque nós não mandamos em Deus. Deus é que sabe como é que vai fazer. Claro, vamos? Sim, porque... Mas mesmo essas pessoas que só interpretaram, não sei Deus é que sabe. Nós cantamos um hino que diz, e todos o verão. Sim. Todos o verão. Sim, mas não quer dizer que depois disso Jesus não desapareça. Porque nós não sabemos o que é que Deus vai fazer. Nós sabemos que Ele nesse momento vai aparecer, assim como Jesus apareceu uma vez na Terra e vai aparecer uma segunda vez, que isso Ele prometeu. Mas não sei se vai ser no céu, se vai ser na Terra, vai ser no final do juízo final, como acabamos de ouvir, né? Mas vamos falar sobre esse tema mais tarde, que está no livro, também vamos falar sobre a escatologia, porque senão vamos perder o tempo a falar sobre a escatologia e não falamos sobre a Trindade, né? Ok? E até lá vamos preparar-nos para também poder falar sobre o assunto. Ok. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, que está em 1 de Pedro 1, 2. E,
pois são três os que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um, que está em João 5, 7. E quando se fala da Palavra, é Jesus Cristo, não? O terceiro ponto fala sobre três declarações que resumem o ensino bíblico. Em certo sentido, a doutrina da Trindade é um mistério que jamais seremos capazes de entender plenamente. Podemos, todavia, compreender parte de sua verdade resumindo o ensino das Escrituras em três declarações. E este ponto aqui é importante, porque nós vamos falar sobre muitas coisas e vão soar talvez estranhas ou são coisas que nós não conseguimos captar por completo, mas isso temos que ter em mente. Porque quem é que pode explicar Deus? Ninguém. Só Deus é que se pode explicar assim mesmo, e se Ele começasse a explicar, nós não íamos perceber, porque nós não temos a capacidade que Ele tem, né? E mesmo que nós somos muito espertos, e somos a única raça aqui na Terra que de verdade tem essa capacidade de pensar, que tem um certo raciocínio, né? Os animais fazem coisas por instinto, né? Eles reagem ou agem porque querem sobreviver. Nós podemos pensar se fazemos o bem ou se fazemos o mal, e somos os únicos que pensam nisso, não é? Porque esse raciocínio foi Deus que nos deu, essa lógica foi Deus que nos deu. Mas mesmo assim, essa lógica não é suficiente para perceber aquilo que Deus de verdade é para nós, porque nós, se formos a ver, nós até agora nem percebemos bem como é que funciona tudo aqui neste mundo, quanto mais perceber aquele que o criou, não é? Então nós vemos aí que temos uma certa complexidade e, sobretudo, aquilo que nós falamos, pode às vezes certas coisas não parecer lógicas, mas nós devemos perceber que elas existem e elas são assim. Mesmo que não as possamos explicar por completo. Não é? O 3.1 fala sobre Deus é três pessoas. O fato de Deus ser três pessoas significa que o Pai não é Filho, são pessoas distintas. Significa que o Pai não é Espírito Santo, são pessoas distintas. E significa ainda que o Filho não é Espírito Santo. São pessoas distintas. Essas distinções são visíveis em várias das passagens citadas anteriormente, bem como em muitas outras passagens do Novo Testamento. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. O facto de o Verbo estar com Deus prova que ele é distinto de Deus Pai, que está em João 1, 1 e 2, que vocês todos conhecem. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. João 2, 1. Então nós vemos aí que Deus está ao lado de Deus. Deus é um, mas Jesus está ao lado do Pai, né? E então tem que haver essas duas pessoas, mas é o mesmo Deus. Ok? Deus é três pessoas. O Pai também não é o Espírito Santo. Tampouco o Filho é o Espírito Santo, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. João 14, 26. E é interessante aqui, porque neste texto nós vemos que Deus, Jesus Cristo, está a pedir a Deus Pai para enviar Deus Espírito Santo, não é? Nós vemos que eles trabalham em conjunto, mas eles têm funções distintas, não é? Eles têm trabalhos distintos. Mesmo sendo Deus, não é? Sendo as três pessoas sendo Deus, eles têm uma função distinta, que é então Deus Pai. Deus Pai, que cuida de tudo, enviou o Espírito Santo para estar conosco depois de Jesus Cristo ter voltado para o céu. Porque aí Jesus Cristo já não estaria com a humanidade. Mas Jesus Cristo, a partir desse momento, seria intercessor por nós no céu, seria o nosso advogado e o nosso amigo, e o nosso conselheiro é o Espírito Santo que está connosco, não é? E então nós vemos aí que cada um tem a sua função, cada um tem o seu trabalho, sendo um só Deus, não é? Cada pessoa é plenamente Deus. E com cada pessoa não somos nós, cada pessoa é das três pessoas da Trindade. Okay? Primeiro, Deus é Pai. Deus Pai é claramente Deus. Isso é assim desde o primeiro versículo da Bíblia, no qual Deus criou o céu e a terra, e é claro em todo o Antigo e Novo Testamento.
Também o Filho é plenamente Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. João 1, do 1 até ao 4. Né? E está completado. Tudo que foi feito também por Jesus. Né? Sendo Deus, ele estava presente na criação. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Está em João 20, 28. Nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Salvador Cristo Jesus, que está em Tito 2, 13. Justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, que está em 2 de Pedro 1, 1. E, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou toda a plenitude de Deus, que está em Colossenses 2, 9. Todos estes textos se referem a Jesus sendo Deus. Né? Eu acho que o mais claro é o que diz Tomé, Senhor meu e Deus meus. Jesus sendo Senhor, sendo o mestre deles aqui na terra, mas também sendo o Deus deles. Jesus sendo Deus. Não é? Eu acho que fica muito claro. E vemos aí também, mesmo que Tomé foi uma pessoa assim meio duvidosa, mas aí ele falou com muita clareza, com muita certeza, com muita convicção, porque ele viu as chagas nas mãos de Jesus. Ele viu o sofrimento que Jesus passou e creu e disse então, tu de verdade tens que ser Senhor e Deus. Tu não és um homem qualquer, tu és Deus. Porque ele não tinha visto outra pessoa que tivesse voltado assim da morte para a vida, a não ser, claro, viu Lázaro, mas sabemos que Lázaro morreu mais tarde. Lázaro não está vivo, né? Por isso, o único que sobreviveu foi, de verdade, Jesus. Amém? Além disso, o Espírito Santo é também plenamente Deus, que está em Atos 5, 3 a 4. Jesus reivindica pela divindade para o Espírito Santo. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14, 16. O que Jesus ensina é que o Espírito Santo será outro ajudador da mesma natureza que Ele, do mesmo tipo, ou seja, tudo que puder ser dito sobre a natureza de Jesus pode ser igualmente afirmado sobre a natureza do Espírito Santo, pois eles são ajudadores do mesmo tipo. É interessante se nós lemos este texto, não é? Porque se nós percebemos bem o que Jesus está a dizer, eu ajudei-vos enquanto estava aqui na terra, mas agora alguém vai vos ajudar constantemente quando eu voltar para o Pai. Isso é necessário. Quer dizer que o Espírito Santo tem o mesmo poder, tem a mesma força de nos ajudar, como tinha Jesus enquanto estava visivelmente aqui na terra. Por isso é que Ele enviou o Espírito Santo para estar connosco e para nós também pedimos essa ajuda. Não é? Nós não podemos pensar que podemos tudo sozinho, nós somente podemos pelo Espírito Santo. Irmã Morena. Quando sí, vino como paloma. Sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, de la misma manera como Dios Padre preparó Dios Hijo con el Espíritu Santo, nosotros somos preparados por el Espíritu Santo para hacer nuestro ministerio, porque miramos que después de Jesús recibir el Espíritu Santo fue que él empezó su ministerio. No. Amén. Até se formos ver a Bíblia corretamente, é o Espírito Santo que nos convence à salvação. Porque se não fosse o Espírito Santo, nós não tínhamos, a Bíblia diz que nós mesmos não temos força nem convicção para dizer o nome de Jesus, se não for o Espírito Santo a convencer-nos e dizer isso com fé. Não?
né? Isso é verdade. Né? E então nós, na nossa cultura portuguesa, temos essa tendência de dizer, então em Portugal dizem todos os santos antes de dizer o nome de Jesus, infelizmente. Né? Tio. Há aqui uma coisa que me está a deixar um bocado embaralhado. Nós vimos aqui no livro várias vezes o nome de João escrito, e por vezes está completo João. Em outras partes está só escrito Jó. Será o nome de João ou Jó mesmo? Não, é João. É João. É uma abreviação. Os livros da Bíblia estão sempre abreviados, assim como Atos diz AT. Pronto. Quando é no texto, ele diz o nome completo, mas quando é uma citação de um versículo, está abreviado. E Jó, se for Jó, tem acento no O. Ou então, na Bíblia portuguesa, tem um B no fim. Yeah. Nada, não há problema. Às vezes é um bocadinho confuso, então na tradução em alemão ainda fica um bocadinho mais complicado, mas as abreviações que temos que aprender para que percebamos bem o que é que elas querem dizer, né? Ok, então vamos ao próximo ponto, que é o capítulo 4. Há só um Deus. As Escrituras deixam bem claro que existe um único Deus. As três diferentes pessoas da Trindade são não apenas no propósito e na concordância do que pensam, mas em essência e na sua natureza essencial. Noutras palavras, Deus é um só ser. Não existe três deuses. Só existe um Deus. E é aí que nós podemos perceber a Trindade. Nós falamos das três pessoas e elas são intercambiáveis. Quer dizer que elas têm o mesmo poder, eles têm a mesma essência, eles têm a mesma autoridade. Simplesmente têm diferentes funções. Agem de maneiras diferentes. Mas eles têm acesso a tudo por igual. Então eles são um só Deus. Não é? É como se nós fôssemos dizer, nós somos uma só família, nós somos uma só igreja, mas cada um tem o seu trabalho, cada um tem o seu ministério. Não é? Um bolo continua a ser um bolo mesmo se cortarmos em 3 fatias. Não é? Mas cada um é uma fatia. E então Deus tem as 3 pessoas, mas é um só Deus. Amém? Ok. Então podíamos dizer que cada cargo tem o seu nome, mas eles têm acesso à mesma essência, né? À mesma natureza. Sim, sim. Amém? Ok. No hacen lo que quieren, pero hacen todo en concordancia, hacen todo juntos. Ok, vamos ler os textos bíblicos para terminar neste, que eu acho que a seguir vem o 5, e a conclusão vamos deixar para a próxima semana, que ainda vamos falar muito no próximo capítulo, ok? Vamos ler os versículos, e assim chegamos ao final da lição de hoje. Deuteronômio 6, 4 até 5. Morena, puedes abrir Deuteronômio 6, 4 até 5. Tio, podes abrir Isaías 45, 56. E 5 e 6, e depois o 21 e o 22. Irmã Benilde, pode abrir 1 Timóteos 2, 5. Acho que é isso, 2, 5. E depois o resto vamos já ver. 6 de 4 a 5. Sim, Deuteronômio 6, da 4 ao 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amará a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de todo tu alma y con toda tu fuerza. Y esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Amém? Amém. Graças. Foi um versículo a mais, mas essa parte também foi importante, né? E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, né? Nós devemos de verdade crer que Deus é só um único e que o devemos amar, né? Às vezes pensamos quando Jesus disse isso, amarás o teu Deus sobre tudo, que é algo que Jesus disse naquele momento, mas era algo que já no Antigo Testamento era ensinado, okay? Que devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o teu poder. Quer dizer, com tudo que nós somos, devemos de fazer a vontade de Deus. Amém? Ok. Irmão Alberto, Isaías
45, versículos 5 e 6. Amém? E o versículo 21 e 22, no mesmo capítulo, é no final lá quase do capítulo. Sim. Amém? O 22 também, desculpa. Os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Amém. Amém? Ok? Estes temas, esta parte que nós estamos a ler, estes versículos são importantes, porque aí nós percebemos de verdade que nós não podemos dizer que temos 3 deuses. Porque é que Deus iria dizer que Ele é único se Ele é 3? Então nós vemos que de verdade só é um Deus, mas se apresenta dessas 3 formas, Ele age dessas 3 formas, sendo Pai, sendo Filho, sendo Espírito Santo. Amém? Porque cada um é necessário, cada um tem o seu cargo, mas Ele é só um Deus. Amém? 1 Timóteo 2,5, irmã Nilda. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Amém? Obrigado. Irmã Ana Morena, pode abrir Romanos 3,30? E tio, pode já preparar 1 Coríntios 8,6? Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la circuncisión. Amém? Obrigado. Deus é né? Esta parte é importante para aqueles que têm talvez uma fé ou uma crença mais tradicional, digamos assim. Esta discussão que existe aqui, que Paulo está a tentar descrever, era o problema que houve entre os judeus e os não-judeus. Porque houve os cristãos que pensavam que tinham que ser circuncisados para crer em Deus, e havia os cristãos, os gentios, que não queriam se circuncidar por causa da dor, por causa do sofrimento que iam passar, e viam que não era necessário de verdade. E aí é que Paulo descreve que a circuncisão é do nosso coração, né? E que Deus não ia fazer exceção. Deus não ia dizer, eu sou o Deus dos judeus e eu sou o Deus dos gregos. Não, não é isso. Nós cremos no mesmo Deus como os judeus. Mesmo se os judeus, talvez alguns ainda vivam pela tradição e não pela salvação através de Jesus Cristo. Mesmo dentro da tradição, eles são salvos através de Jesus Cristo, mas eles não perceberam ainda isso, infelizmente. Né? E é muito difícil porque cumprir com todas as leis é impossível. Cumprir com todas as leis é impossível, por isso mesmo eles vivem pela graça. E eu creio que muitos judeus, mesmo que não conheçam ainda Jesus Cristo, podem ter acesso a Deus simplesmente pela sua entrega, né? E que Deus revele a eles também de verdade que o Messias já esteve aqui na Terra e que Jesus está aqui para ser salvo. Por isso é que, graças a Deus, e devemos continuar a orar por isso, vemos muitos judeus que se chamam hoje em dia judeus messiânicos. São judeus de nascença, são tradicionais, mas que creem que Jesus, o Messias, já esteve aqui na Terra. Amém? Irmão Alberto, 1 Coríntios 8, 6. Amém? Todavia, para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Alguém que escreveu isso, que tinha o Espírito Santo em Ele. Né? Então vemos as 3 pessoas, mais uma vez,
em um só momento, em um só lugar agindo. Né? E toda a honra e toda a glória, assim como Jesus na terra dava toda a honra e toda a glória sempre ao Pai, e assim é isso que Ele nos ensinou. Né? Mas se nós dizemos que amamos Jesus, não estamos a dizer que não amamos a Deus. Né? Simplesmente não estamos a dizer nesse momento que amamos a Deus Pai. Né? Porque Pai e Jesus é diferente, mas Deus é o mesmo. Amém? Ok. O capítulo 5, ou ponto 5, fala sobre a conclusão, e aí nós vamos resumir isso tudo, e vamos no final ver também um gráfico, que então explica mais uma vez, em totalidade, o que é que de verdade, quem tiver no livro tem aí, vemos em totalidade quem é Deus e quem não é um com o outro, e depois, como ainda vamos ter muitos versículos para ler, vamos deixar isso para a próxima semana, ok? Por isso quero convidar a todos que estão em casa, participam a próxima semana, para podermos continuar então em conjunto. Amém?